Eu quero, nessa noite, continuar falando sobre aquilo que tem movido o nosso coração nesse tempo. É bem possível que você comece a perceber que nós estamos batendo numa mesma tecla, que nós estamos caminhando numa mesma temática já desde o princípio do ano. Na verdade, do domingo, da virada de ano, da celebração das primícias até hoje é a quarta mensagem que eu prego nessa série, que estamos falando sobre o favor de Deus. Eu já ministrei aos irmãos da importância, ou seja, que de fato existe em permanecer debaixo do favor de Deus. Ou seja, que o crente, ele pode de alguma forma se separar do favor de Deus, ou seja, viver fora do favor de Deus, e na verdade isso não é bom para ele. Na verdade nós ministramos que a vontade de Deus é que nós possamos viver debaixo do favor de Deus. Depois, na outra semana, nós ministramos da importância e aprendemos que existem coisas que podem nos levar a decair da graça. E quando a gente cai na graça, a gente cai na lei. Nós temos falado sobre isso, ou seja, quando você pensa assim, o que é graça? O que é graça? O que é graça? Responde. Favor imerecido. Fala comigo, graça é favor imerecido. Eu não mereço. Amém? E o que é a lei? Ao contrário, é o favor merecido. Eu faço para Deus me abençoar. Eu faço isso, e porque eu fiz isso, eu obedeci, eu cumpri a lei, Deus me abençoa. Ou seja, a gente poderia dizer que a graça é a mensagem do Novo Testamento, e o Antigo Testamento, a mensagem-chave é a lei. No Antigo Testamento nós lemos no livro de Êxodo a necessidade e a lei sendo expressa ali através dos 10 mandamentos, dizendo o seguinte, que eu e você precisamos amar a Deus. Ou seja, amar a Deus é um mandamento, faz parte da lei, e é importante que eu faça isso, é o que a lei me ensina. Agora a graça, o Novo Testamento, ele vai ampliar isso e dizer o seguinte: se o Antigo Testamento diz que você precisa amar a Deus, o Novo Testamento vai dizer que você é amado por Deus. Você é amado por Deus, e Ele te ama não porque você merece, porque senão seria lei. Ele te ama porque você não merece. Mas parece que isso é contraditório. É isso mesmo. Esse é o segredo, é o mistério que esteve escondido das pessoas, e que o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu para o nosso tempo revelar isso. Deus nos ama. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que ele fez isso? Ele olhou o mundo e não viu um justo sequer, mas mesmo assim Ele amou o mundo. Mas amou tanto que fez o quê? Que Ele deu o seu Filho, que a gente não merecia, mas para que Ele pudesse cumprir toda a justiça, demonstrar ali na cruz o amor que o Pai tem por nós. Porque 1 João capítulo 3 verso 16 também diz que Cristo demonstra, Deus demonstra o seu amor por nós, fazendo o quê? Dando a vida por nós. Aleluia. Ou seja, você é amado por Deus, amém? Amém. E na semana passada nós aprofundamos um pouco mais. Nós aprendemos que um crente, além de perder o favor, ou seja, de se colocar às vezes fora do favor de Deus, é possível que o crente, ou seja, que a pessoa salva, ela ainda viva debaixo da maldição. Aí você fala assim, mas não é possível? Mas essa não é a vontade de Deus. Mas é possível. Quando que um crente vive debaixo de maldição? Quando ele vive segundo a sua performance.
segundo o que ele faz, segundo o que ele consegue. Você viu aquela expressão assim? Olha, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo por obediência. Está obedecendo. Isso é lei. Isso é lei. E sabe qual que é o resultado disso? Mais dia, menos dia você cai. E aí você percebe que não consegue. Aí você se frustra. E o problema, sabe onde que está o problema? É que existem muitos lugares que estão pregando a salvação pela santificação, que as pessoas precisam fazer para serem salvas. E aí as pessoas têm a seguinte mentalidade e vivem em sofrimento. Querem seguir o Senhor, querem viver para Deus, querem desfrutar de um relacionamento vivo com Deus, mas olham para suas vidas e falam assim: não, Deus não pode me abençoar porque eu sou falho demais. Eu vou esperar consertar, eu vou consertar isso na minha vida, eu vou consertar aquilo na minha vida, eu vou consertar aquilo outro, para então eu seguir a Deus. E sabe qual que é o resultado? Nunca consegue seguir a Deus. Por quê? Porque estão tentando com a sua força, e com a nossa força nós não conseguimos. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, o verso 13, ele diz o seguinte: com a força que Deus me dá, eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você crê nisso? Amém mesmo? Querido, nós precisamos, nós vamos pregar sobre isso, sobre a importância de você crer e confessar aquilo que você crê. Quando você fala amém, você está dizendo o quê? Eu creio isso para a minha vida. Você está se apropriando daquilo. Eu vi uma conversa hoje, estava no grupo do WhatsApp, estava conversando, aí o irmão estava falando o seguinte: eu sou muito abençoado. Por que ele é muito abençoado? Nós tivemos uma reunião poderosa hoje de manhã aqui, com os líderes de célula. Ou seja, foi o dia da honra. Os nossos irmãos líderes de célula, nós separamos a manhã de hoje para abençoar a vida deles. Foi ministrada uma palavra de Deus para a vida deles. Nós oramos juntos. E ali, ou seja, todo ano a gente tem uma forma de presentear, né? Não tem como pagar o trabalho dos nossos líderes, é impossível. Impossível. A gente tenta de alguma forma assim, abençoá-los, honrá-los, né? Foi o dia da honra. E aí nós demos alguns presentes aqui, e aí, ou seja, sorteamos, né? Sorteamos com eles. Aí o irmão testemunhou lá, falou assim: gente, eu sou muito abençoado, porque eu estava lá na queima de do ar, e eu falei assim: eu vou ganhar esse brinde. E aí o que aconteceu? Me chamaram. Eu falei assim: amém. Agora eu estava hoje aí, eu estava lá, que foi falado do presente lá, eu me lembrei disso. E eu falei assim: eu vou ganhar. E sabe o que aconteceu? Ganhou. Aí assim, o irmão falou assim: tá vendo, vale a pena pensar positivo. Eu falei assim: não é pensar positivo, é mais do que isso. É você confessar aquilo que você crê. O que você crê é você falar. Como que Deus fez o mundo? Ele disse, Ele falou. Suas palavras têm poder, amém? Mas vamos voltar para a palavra. O que eu quero ministrar hoje então? Eu disse que de fato a coisa mais importante na vida de uma pessoa é o favor de Deus. Agora, nós vamos entender hoje que esse favor, que já é algo assim precioso, o favor de Deus pode ser multiplicado. Você me entendeu? O favor de Deus, eu ganho algo que eu não mereço, mas eu ganho. Ele me dá, é uma bênção. Mas isso pode ser multiplicado. Sabe o que quer dizer isso? Que se o favor já é bom, a Bíblia nos ensina que esse favor, ele pode ser multiplicado na sua vida. E que a vontade de Deus é isso mesmo. Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que você pede ou pensa. Amém? Segundo o seu poder que age em nós. Abra sua Bíblia, segundo Pedro, capítulo 2, verso 1. Projeta ali para nós, por favor.
favor, Gabriel. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Pedro começa essa carta dizendo o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos falar junto? Vamos lá? Vamos falar junto? 2 e... graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Agora vira uma pessoa que está do seu lado e declara isso. Fala assim: graça e paz vos seja multiplicado no conhecimento de Jesus, o nosso Senhor. Presta atenção, querido, olha para mim. Pedro está orando para que a graça de Deus, a graça e a paz sejam multiplicadas na vida dos irmãos. O favor de Deus, ele está sobre nós, mas Pedro mostra para nós que ele pode ser aumentado. Quanto mais a gente, ou seja, conhece a Deus, quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais intimidade nós desfrutamos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, o amor dele e a sua obra, ou seja, quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós amamos aquilo que Deus ama, sabe o que acontece? O favor de Deus, ele é multiplicado nas nossas vidas, e isso gera em nós paz, mas não a paz que o mundo lá fora prega. Não é paz como ausência de guerra, mas é paz em meio à guerra. Em meio à dificuldade, você ter paz, estabilidade. Isso é favor de Deus. A ciência vai chamar isso, a ciência chama que talvez um dos pontos de diferencial na vida das pessoas hoje, dos profissionais, das pessoas que querem ter um casamento abençoado, é a inteligência emocional. Ou seja, você saber reagir emocionalmente, ou seja, de forma equilibrada, diante de situações de risco, de problema, de estresse. E se percebe que muitos dos problemas que nós temos é aquele negócio: não, pastor, eu tive que falar. Aí depois dessa expressão, normalmente é um pecado, um problema. Você ficou nervoso, perdeu o controle. A ciência vai chamar isso de que você precisa de ter inteligência emocional. Os estudiosos estão dizendo que, na verdade, hoje, para você ter sucesso na sua vida profissional, aplica-se a lei dos 80 por 20. 20% está relacionado com o seu talento. 20%. 80% está relacionado com o seu equilíbrio emocional. Existem pessoas talentosíssimas, mas quando chega no meio do grupo, chega na empresa, chega na célula, chega na sua família, é um desastre. Por quê? Porque não tem equilíbrio emocional. Agora, sabe o que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de domínio próprio. O que o domínio próprio faz? Que você tenha domínio sobre você nas diversas circunstâncias. O mundo pode estar pegando fogo, mas você está em paz. Como é possível? Não tem explicação, é favor de Deus. Seja a ideia muitas das vezes que as pessoas têm é que é o seguinte: eu preciso desenvolver domínio próprio. Mas quer desenvolver domínio próprio na marra, tentando se controlar.
Aí não é domínio próprio, é autocontrole. E aí sabe o que acontece? Você consegue fazer isso em algum nível, mas é limitado. Agora o favor de Deus, ele é ilimitado. Amém? A porção que Deus tem para você, ela ainda pode ser multiplicada. Ou seja, Deus quer que você viva em paz. E Ele te oferece isso de graça. A maneira como multiplicamos a paz e o favor de Deus não é fazendo coisas para Deus. Porque a gente tem uma mentalidade muitas vezes de barganha, de troca. No momento do dízimo da oferta eu disse isso. E eu quero ministrar nos próximos domingos, aí eu devo ministrar uma palavra sobre o dízimo. Sobre o dízimo e a graça. Você vai perceber que existe muito mais do que você pensa. Existe muito mais favor em você ser fiel ao Senhor. E não o que você vai fazer para receber, mas que Deus não fez. E porque Ele já fez, isso se torna parte da sua vida, e não mais um Deus. Ou seja, a nossa ideia é que eu vou agradar a Deus, eu vou trazer o favor dEle, fazendo o quê? Orando mais, jejuando mais, contribuindo mais, fazendo mais coisas. Mas não é isso que o Novo Testamento nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Na verdade, o que você precisa fazer para multiplicar a graça de Deus na sua vida é conhecer a Deus, é ver a Deus. Eu volto a te falar, o favor de Deus é a coisa mais importante na sua vida. Por isso você precisa fazer o quê? Você precisa absorver dele, você precisa viver debaixo dele, você precisa desfrutar dele. Porque se você desfrutar do favor de Deus, você vai ver, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, fulano de tal é abençoado. Você vai chegar em determinados lugares e você vai perceber que você chega e o lugar, o ambiente muda. Por quê? Porque o favor de Deus está na sua vida. O pastor já está falando isso, tem gente provado biblicamente? Tem. Olha para o caso de José. José, nós já falamos muito dele aqui, né? Estar debaixo do favor de Deus não quer dizer não passar por problemas e dificuldades. Porque se existe alguém que passou por dificuldade, esse foi José. Mas a Bíblia fala que o Senhor estava com ele, amém? O favor de Deus estava com ele. Ele é vendido, cai na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele é traído. Inventam mentiras para ele vai para a prisão. Podia ser morto, né? Foi para a prisão, né? Na prisão o que ele faz? Ele se torna, eu nunca vi isso, preso. Ele ser promovido na prisão. É só quem tem favor de Deus. Você está vendo aí que agora existe o quarto poder, né? Tem o poder executivo, judiciário, legislativo, né? E agora tem o presidiário, né? Que virou um poder também, né? Que virou a bagunça que eles estão aprontando. Agora José estava lá preso. E o que ele fez? O carcereiro tirou a ferro e saiu para passear com a família. Não tinha substituto. Deixou a chave para ele. Falou assim: José, cuida aí dos outros. Pensa que você vê a favor de Deus. Mas o que acontece? Lá na prisão, querido, presta atenção no que eu vou te falar. Quando o favor de Deus está na sua vida, não só você é abençoado, mas aqueles que estão perto de você também são. Lembra do sonho que José interpretou lá? Salvou a vida do sujeito lá, lembra? Do copeiro, né? E aí o copeiro foi, voltou. E aí está lá o faraó com um problema, com um sonho que ninguém sabia. Presta atenção. O Egito não é diferente do que as pessoas experimentam hoje. Todo mundo quer subir no poder, quer. Todo mundo quer dar um jeitinho, já percebeu? É aqui em São Sebastião, em Minas Gerais, em Brasília, em qualquer lugar. Todo mundo quer uma vaguinha lá, porque de alguma forma tem os seus benefícios. E as pessoas estudam, as pessoas trabalham, faz isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu quero te falar que aquele que tem o favor de Deus, não é que ele não precisa trabalhar nada disso, não. Mas ele consegue resultados melhores do que os outros.
José é uma prova disso. Olha, tinham pessoas que estavam anos atrás de Faraó para poder subir e ter um cargo melhor. Sabe quanto tempo que José precisou? 1 hora. 1 hora que ele chegou na cara de Faraó e ele interpretou o sonho. Faraó olhou para ele e sabe o que ele viu? Faraó viu o favor de Deus na vida dele. Faraó viu que ele era abençoado. Faraó pegou e falou assim: eu quero que você fique aqui junto comigo. E esse homem se tornou o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. Mas por quê? De escravo, presidiário, a governante. No Brasil está quase o contrário, né? Os governantes quase que estão virando presidiário. Ele foi o contrário. Mas sabe por quê? Favor de Deus. Favor de Deus. E o favor de Deus, ele tem a capacidade, ou seja, você pode prosperar, você pode ser abençoado, prosperar e prosperar as pessoas que estão junto de você. A José não serve? Tem outro exemplo, Esther. Constantemente no livro de Esther você vai encontrar que Esther achou graça diante do rei, achou graça diante de Deus. Ela tinha um favor na vida dela, e por causa disso ela se tornou rainha da Pérsia. Amém? Se tornou rainha por quê? Porque o favor de Deus estava sobre ela. Mas não só isso, como rainha ela teve condição de salvar o seu povo da morte. Entende uma coisa? Sabe por quê que às vezes as pessoas não recebem de Deus e não experimentam de Deus? Porque às vezes as pessoas acham que aquilo que Deus vai dar é para ela só. José foi abençoado, se tornou governador, para no capítulo 51 de Gênesis ele pegar e poder abençoar a família que vendeu ele, e virar para eles e falar assim: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou isso em bem, não só para mim, mas para vocês também. Esther, da mesma forma, Esther foi usada por Deus e ali salvou o povo daquele decreto que pedia a morte do povo. O favor de Deus, ele é precioso. A graça é o favor de Deus, e esse favor ele pode ser aumentado se eu tiver revelação, entendimento. Ou seja, se o meu conhecimento ele não for só fruto da minha mente. Quer ver o que é um conhecimento da mente? Quando eu falo assim para qualquer pessoa, eu falo assim: o que é graça? A pessoa responde imediatamente: favor imerecido. Aí você pergunta assim: mas o que é que isso significa para você? Como que você já viu isso na sua vida? A pessoa sabe o que é? Conhece o conceito, conhece na mente, conhece igual o papagaio. Já viu o papagaio que vai na frente? De repetir, mas ele não entende. Sabe o que precisa acontecer? Nós precisamos ter revelação, ou seja, esse conhecimento ele precisa descer ao nosso coração, ele precisa, ou seja, se tornar mais profundo. Porque se o conhecimento ele for apenas mental, ele não vai produzir favor de Deus. Sabe o que ele vai produzir? Ego. Ele vai produzir exibicionismo. Ele vai produzir pessoas que falam assim: eu sei, não preciso aprender com ninguém. Arrogância. E sabe o que isso faz? Afasta o favor de Deus de você. Agora, o conhecimento, quando você tem revelação, quando ele desce para o seu coração, aí você tem entendimento pleno. O que é graça? Graça é a gente poder estar aqui, estar junto aqui, servindo a esse Deus, mesmo sendo a gente tão pecador, tão problemático, saber que somos amados por Ele. Somos amados, mesmo errando, tropeçando aqui e ali. O amor de Deus não muda, ele permanece para sempre.
Isso é graça. Agora, o favor ele pode ser multiplicado, mas para ele ser multiplicado, não é alguma coisa que eu faço, não é alguma coisa merecida, porque senão não seria graça de Deus. Sabe o que nós precisamos compreender? Nós precisamos estar firmados na presente verdade. Diga assim: eu preciso firmar minha fé na presente verdade. Isso é muito sério. Sabe por quê? Existem muitas pessoas que estão distraídas, por verdades bíblicas que não são uma verdade atual, ou seja, não são a presente verdade. E o apóstolo Pedro vai nos ensinar sobre isso. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 12. Abre para mim na sua Bíblia. Pedro fala que ele estava pronto, ele estava sempre pronto para lembrar os irmãos da verdade atual, para que eles pudessem ser confirmados. 1:12. Isso mesmo, verso 12. Diz o seguinte: pelo que não deixei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Você sabe que esse texto ele é libertador para quem prega a palavra? Ele é libertador. Sabe por quê? Quem prega a palavra normalmente, e olha que eu já fui assim, eu falo isso, eu estou testificando de algo que eu já vivi. A gente sempre quer oferecer algo novo, a gente sempre quer ter uma palavra nova para abençoar a vida das pessoas. Isso não é errado. Eu tinha um colega que ele fazia o seguinte: ele falou assim: Deus tem que me dar revelação sempre, eu quero comer do maná de Deus, e a comida de hoje é de hoje, de amanhã não serve. Aí sabe o que ele fazia? Excelente pregador, pregava. Depois que ele pegava o sermão dele, a cópia dele, né, o esboço dele, e rasgava. Ele falou assim: agora Deus me dá outro. Aí, quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Que o Pedro fazia diferente. Que o Pedro ele estava fazendo assim: olha, eu não deixei de exortar vocês acerca dessas coisas, mesmo que eu sei que vocês sabem disso, eu continuo falando. Eu estou constantemente repetindo a palavra para que vocês sejam confirmados nela. Presta atenção numa coisa: igreja não é lugar de você vir para sempre ter uma novidade nova, mas é para você experimentar uma novidade de vida. Ou seja, as verdades eternas, elas vão produzir em você. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é nova a cada dia. Ou seja, Pedro está dizendo que ele não se cansava de repetir os mesmos valores para eles, a mensagem da graça. Por quê? Para que eles pudessem ser confirmados na presente verdade. Agora, o que é essa presente verdade que o apóstolo Pedro se refere? É a verdade referente à nova aliança. O que quer dizer isso? Presta atenção. Existem verdades que são bíblicas, mas que não são aplicáveis para o nosso tempo. Por quê? Porque as coisas mudaram. Quer ver um exemplo? Qual que era a verdade atual, a verdade presente do Éden? Imagina se o homem não tivesse caído. Pensa comigo. Viaja junto comigo para você entender. O homem não caiu, não pecou, a serpente não errou. Eles seriam expulsos do Éden? Sim ou não? Não. Eles iam se multiplicar lá. E é bem provável que eu e você, nós estivéssemos lá. Agora me diz uma coisa: faria algum sentido
sobre Jesus no Éden? Primeiro, se o homem não tivesse pecado, Jesus teria morrido na cruz? Não. Ou seja, falar sobre justificação, sobre perdão de pecados no Éden, se não houve pecado, não faz sentido. Mas qual que era a presente verdade lá do Éden? Vocês podem comer de tudo, como da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Essa era a presente verdade. Se nós estivéssemos lá, a gente ia pregar aqui como? Irmãos, nós precisamos obedecer o que o Senhor nos ensinou, e precisamos nos alimentar da árvore da vida, porque não existe nada mais precioso do que isso. Eu ia perguntar para vocês, né, que eu ia ser pastor também, eu ia ser pastor, não tem jeito. Mas eu ia perguntar para vocês assim: quantos querem obedecer? Quantos querem obedecer? Você fala assim: eu quero. Essa é a presente verdade. Mas o que aconteceu? O homem caiu. E essa verdade, que é bíblica, deixou de ter aplicação prática. Ela não se tornou uma mentira, mas deixou de ter aplicação prática. E aí o que aconteceu? O proto-evangelho, a saída do evangelho, a anunciação do evangelho acontece aonde? O juízo, né? Vocês vão sair, vocês vão deixar o paraíso. Tem o juízo sobre Adão, sobre Eva. E aí Deus faz a promessa, que é o anúncio do evangelho, que diz o seguinte: que da semente da mulher vai nascer um que vai fazer o quê? Que vai pisar a cabeça da serpente, e ele vai restaurar essa comunhão. Aí o que acontecia? Todos começavam a esperar, a Eva vai dar a luz no filho, vai nascer um, e ou seja, a presente verdade mudou. Vai nascer um que vai ser o libertador, que vai nos tirar disso. E a gente sabe que Jesus vai nascer aonde? Jesus vai nascer de Maria, e nasce da mulher, não naquele momento, milhares de anos depois. A gente olha para o Antigo Testamento e a gente vai perceber o seguinte: que Deus caminhou com o povo. O homem foi, de fato, assim, teve experiências com Deus, mas Deus colocou ele, ou seja, o tempo inteiro para viver, ou seja, a necessidade do homem é viver essa presente verdade. Os séculos se passam, a gente chega a Moisés. Moisés, um homem importante no povo de Israel. Moisés é usado por Deus, e Moisés é um tipo de Jesus. Ele é o libertador, amém? Ou seja, a tipologia bíblica mostra isso para nós. Ele está pré-anunciando aquilo que Jesus vai fazer com toda a humanidade. Mas ele caminha com o povo no deserto, e ele sai com o povo, e Deus vai com eles até aonde? Até o Sinai. No Sinai, a gente vê que aconteceu algo que mudou a situação. Abre para mim aí, Êxodo capítulo 19, verso 8. A gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber o seguinte: qual que é o propósito de Deus? Deus deu para o homem um tabernáculo, e o tabernáculo era o lugar onde Deus ia habitar. Ou seja, os israelitas teriam suas casas, e Deus habitaria junto com eles. Mas aí o que aconteceu? Êxodo 19, verso 8, o povo chega diante do Sinai, e a gente olha para todo o Êxodo, e a gente não vê nenhuma menção que Deus levaria o povo ao Sinai para dar ali os 10 mandamentos. Não existe, ou seja, esse não era o propósito. Mas em Êxodo capítulo 19, verso 8, o povo vira para Moisés
vira para Deus e diz o seguinte, Deuteronômio 19, verso 8: o que todo o povo respondeu em uma só voz. Deus queria que eles fizessem o quê? Deus queria estar no meio deles, ter comunhão com eles, estar junto com eles. Mas o que o povo disse? Tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Tudo que o Senhor falou e nos ordenou, nós faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E sabe o que aconteceu depois disso? Houve uma mudança no relacionamento. Sabe por quê? Que Deus virou e falou assim: olha, Moisés, diz para o povo que qualquer um que tocar no monte morre. Até animal, se tocar, morre. Por quê? O que está embutido nessa palavra do povo é a arrogância de falar o seguinte: eu consigo, eu faço, o que o Senhor fizer, eu faço. Nós vivemos as nossas vidas muitas das vezes nesse espírito: eu vou obedecer, mas eu vou obedecer do meu jeito. Deus, Ele sempre quis ter um homem perto, e a Bíblia mostra para a gente que a lei ela foi dada para mostrar ao homem que ele era pecador, que ele não conseguia. E tanto é que pela lei ninguém conseguiu. A lei de Moisés, a lei foi dada por meio de Moisés e se tornou o que? Para aquele povo a presente verdade. Uma presente verdade que eles não conseguiram cumprir, e por causa disso viveram sofrimento, que não experimentaram o favor de Deus. Mas olha o que o escritor aos Hebreus disse em Hebreus 8, a partir do capítulo verso 7. A presente verdade da lei durou até quando? Até Jesus. Jesus veio, e o propósito da vida do Senhor foi o quê? Anunciar uma novidade de vida. Hebreus capítulo 8, nós encontramos o seguinte: porque aquela primeira aliança que tivesse, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato repreendeu-os e diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até para fora da terra do Egito. Eu vou fazer uma nova aliança. E essa aliança, por quê? O que foi firmado ali no Sinai foi atender a palavra do povo, que dizia o seguinte: o que o Senhor quiser que a gente faz, a gente faz. A gente vai obedecer. Pede aí, o que é? Essa lei, ela não tinha. A Bíblia fala que a lei é perfeita. Então qual que é o defeito dela? O defeito é o povo. O defeito é ele que você não dá conta de fazer. E aí o que acontece? Precisa fazer uma nova aliança. E o Senhor está dizendo: olha, eu vou fazer uma aliança diferente. Por quê? Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Presta atenção. Também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois
para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que muda? Da primeira aliança para a segunda, muda drasticamente. Os 10 mandamentos falam de coisas que você tinha que fazer. Amarás a Deus, não matarás, honra pai e mãe. Não é? É você que faz. A primeira aliança dependia da performance das pessoas, do que você faz. E a segunda tem nada a ver com o que você faz. É o próprio Deus que vai fazer. É o próprio Deus. Nessa aliança, todas as cláusulas da aliança, não há menção de condição imposta para você fazer. É um contrato em que apenas uma das partes faz. E essa parte é o Senhor. O que ele fala? Eu vou escrever as suas leis, as minhas leis. Ele vai escrever as suas leis nos nossos corações. Sabe o que é isso? Presta atenção, a lei dizia que nós não deveríamos matar. Não matarás, não é o que diz a lei? Mas a graça fala que nós somos amados. Mas mais do que isso, o Senhor, Ele coloca o amor dele dentro de nós. E o amor que nós temos pelas pessoas nos impede de matar o outro. Por quê? Por causa do amor. Percebe? Eu ouvi uma ilustração disso que eu achei interessantíssima. Além, se a gente fosse pensar isso do ponto de vista da alimentação, seria o pai que chega para o filho e fala assim: filho, você precisa comer brócolis. Coma brócolis. Aí o que o filho faz? Não quero, né? Não quero. Mas come, porque é bom para a saúde, faz isso, aquilo outro. E esse, depois daquela pressão toda, ele come, né? Fazendo vômito, mas come. Obedece, porque senão fica pior, né? Obedece, porque senão, né? Já viu, né? Agora, o brócolis faz bem para a saúde, sim ou não? Foi bom para ele, sim ou não? Mas é uma lei, você precisa comer. Imprimir a lei dentro de nós seria como colocar o desejo no menino por fazer aquilo que é bom, por comer aquilo que faz bem. É isso que Deus está fazendo conosco. Deus, na verdade, você está debaixo do favor de Deus, você começa a perceber mudanças. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai tirar vontades que você tem para as coisas erradas e colocar vontades boas. É a única maneira de você entender o conselho do apóstolo Paulo dizendo o seguinte: você que roubava, não roube mais. Gente, isso não é lei, não tem jeito. Você que roubava, não roube mais. Ou seja, primeiro, para de roubar. Agora, antes, trabalhe para que tenha com que se sustentar e ainda ajudar o outro. É só se isso passar por dentro. O valor tem que ser trazido para dentro. A nova aliança é isso, é Deus pegar a lei e colocar no nosso coração. Ele diz o seguinte: eu serei o seu Deus, você será o meu povo. É Deus que está falando assim: eu sou o seu Deus. Mas isso é problemático: eu sou o seu Deus. Eu sou pecador, eu sou o seu Deus. É eu que te tiro daí. Percebe? Não é você que faz. Qual é a parte do homem da nova aliança? A parte do homem é tão somente crer. A Bíblia fala que o justo viverá do quê? O justo viverá da fé. Você precisa fazer o quê? A única forma de você desfrutar do favor de Deus é se você crer. Agora eu te pergunto: por que muitos não conseguem crer que a lei foi escrita no seu coração? Eu estou afirmando para você: a vontade de Deus, o que Deus deseja que você faça, já foi
recebeu Jesus como Salvador, você recebeu Ele na sua vida, e com Ele você recebeu tudo. A unção que recebeste é verdadeira, e não precisa que ninguém te ensine. Ela é verdadeira e não é falsa. É o que João nos ensina. Por quê? Por que muitas pessoas não conseguem crer que Deus é o seu Deus, mesmo quando estão passando por necessidade? Como é que pode Deus estar comigo e eu estar passando por isso? Como é que pode Deus estar comigo e isso está acontecendo na minha vida? Por que pessoas pensam que não podem conhecer ao Senhor? As pessoas logo olham para si e falam assim: não, o problema é eu, o problema sou eu, né? Tudo isso só acontece porque as pessoas não creem. Presta atenção no que eu quero dizer. As pessoas não creem que Deus esqueceu o seu pecado. O Senhor já esqueceu, o Senhor já te perdoou, mas você continua se lembrando disso. Você bate com Ele todo dia, e o inimigo faz questão de te lembrar todo dia dos seus pecados. Mas sabe o que a Bíblia diz? A presente verdade diz que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Que se eu confessar o meu pecado, se confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, nos tornar justos. Mas eu preciso crer. Se eu não creio, eu não consigo. E aí o que acontece? Eu não estou debaixo do favor de Deus. O favor de Deus não está em mim, muito menos ele é multiplicado. Infelizmente muitos crentes ainda vivem debaixo de condenação. Vivem acusados: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu perdi a cabeça, eu dei um testemunho, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aí o que acontece? Sabe o que acontece? Um abismo chama outro. Ele é condenado, aí depois ele fica angustiado, de angustiado ele se torna amargurado, e aí, você já viu, já preguei sobre isso. Aí ele começa a desprezar as coisas espirituais, porque nada faz sentido, porque não é possível que... Ou seja, ele se enche de justiça própria, e aí ele se afasta de Deus. Por causa disso, as pessoas, por não entender que elas foram perdoadas, por não acreditar, por acharem que o seu pecado está sempre diante de Deus, que Deus olha para você e Ele está vendo o quê? Ele está vendo as picaretagens que você já fez, Ele está vendo os pecados que você fez, Ele está vendo os problemas, as mentiras, Ele está vendo os lugares que você está indo, Ele está vendo o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas. Você olha e pensa que Deus está vendo tudo isso. Mas se você recebeu Jesus como Salvador e vive pela fé, você se arrepende dos seus pecados, fala assim: eu não quero viver mais. Desse jeito eu não quero viver mais, eu me arrependo. E aí sabe o que acontece? Quando o Senhor olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele vê o próprio Cristo, livre de condenação. É o que a palavra diz sobre você. Essa perspectiva do juízo iminente, que Deus vai pesar a mão sobre mim por causa dos meus pecados, que Deus vai fazer isso, me tira da perspectiva de receber a bênção de Deus. Agora, a bênção de Deus já está na sua vida, amém? E ela pode ser multiplicada, ela pode ser dobrada. Pastor, está na Bíblia? Tá. Eu não tenho tempo de chegar até o final que eu gostaria, o tempo já foi para o espaço. Mas um exemplo da palavra sobre isso é Elias e Eliseu. Elias foi um profeta, amém? Elias e Eliseu representam as duas alianças. Elias representa a aliança, a primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, a lei. Se você olhar para a história de Elias, você vai ver que todos os milagres que ele realizou foram milagres de juízo. A primeira palavra dele, ele vira e fala assim: não vai chover por 3 anos. E não chove. Juízo. E ele vai e o embate lá com os profetas de Baal. Juízo. Percebe?
Mas presta atenção, Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Mas o que aconteceu? Qual foi a condição para ele receber a porção dobrada? Elias, o Senhor já tinha falado com ele estava indo, o Eliseu falou: só fica aqui que o Senhor vai voltar, eu vou ficar mais. E o que aconteceu? Ele falou assim: não, eu vou para o Senhor. Ele falou assim: então faz o seguinte, Elias, já que você vai, eu quero porção dobrada, eu quero a bênção dobrada. E aí o que ele fala? Tudo bem, duas coisas ele me disse, não foi? Mas se você vê Segundo Reis, capítulo 2, verso 8 e 9, diz o seguinte: então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Antes que seja tomado de ti, disse Eliseu, peço-te que me dê por herança porção dobrada do teu espírito. E aí Eliseu respondeu, verso 10 e 12: tornou-lhe Elias, dura coisa me pediste, todavia, se, qual que é a condição? Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo, fazendo o quê? Vendo. Você conseguiu achar? Show, né? Vendo Eliseu, clamou. O que ele fez? Ele viu. Mas presta atenção. Ele vendo, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que Eliseu viu? Eu sempre pensei que ele estava chamando de pai Elias. Mas sabe uma coisa? O ministério profético não deixava herdeiros. O sacerdócio deixava herdeiros. Os reis deixavam herdeiros. Mas os profetas não. Eliseu não estava falando de Elias. Eliseu estava desfrutando de algo muito maior do que isso. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16, a gente encontra o relato disso. E qual foi o clamor de Eliseu quando viu Elias subindo? Meu pai, meu pai. Em hebraico ele gritou: Abba, Abba. Este, presta atenção, este é exatamente o clamor que o Espírito hoje coloca em nossos corações. Sabe para quem que Eliseu estava falando? Para o Pai. Ele viu o Pai. Ele teve a revelação, o conhecimento de quem era o Pai. E o Espírito dentro de nós clama também pelo Pai, para que possamos ter um favor multiplicado nas nossas vidas. A gente precisa compreender o segredo da porção dobrada. Gálatas 4:6, abre para mim, por favor. Eu já vou encerrar. Sabe o que Paulo fala em Gálatas 4:6? Fala de você. É porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba! Que clama: Abba, Pai! Paizinho, Paizinho. Quando Jesus esteve entre nós, Ele veio revelar o nome de seu Pai, o nome de Deus. E em todo o seu ministério, Jesus se direcionava ao Pai orando como? Pai nosso que estás nos céus. As orações de Jesus eram direcionadas
sabe o que a gente faz? Presta atenção. Isso é revelação, não é lei. Não é para mudar só o que você fala, mas é para você mudar a compreensão que você tem de Deus. Deus é o seu Pai. Você deve orar ao seu Pai. Sabe qual foi o único momento que o Senhor Jesus orou a Deus e não chamou de Pai? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E onde que ele está ali? Na cruz. E o que está sobre ele na cruz? Os pecados da humanidade. E o que ele está passando ali na cruz? Ele vai sofrer o juízo. Ele não chama o Pai, ele chama Deus, porque Deus, ele é juiz, ele é justiça. E Deus estava agindo na vida do Senhor Jesus, aplicando a justiça que era sobre nós. Para quê? Por que Jesus virou na cruz e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que hoje você pudesse orar ao Senhor e falar assim: Pai, meu Pai, meu Pai. Não tem nem como entender como que eu sou abençoado. Você está entendendo? A porção dobrada, a multiplicação do favor de Deus na sua vida está relacionada com a compreensão que você tem de Deus. Quando você vê Deus como Pai, você está assumindo a posição de herdeiro. Fica de pé, Senhor. Eu preciso encerrar. Quando você compreende que Deus é o seu Pai, querido, presta atenção, você reconhece a sua posição de herdeiro. Nós pregamos muito sobre recompensa. Qual que é a recompensa do crente vencedor? Qual que é a recompensa? O reino. Pregar sobre a recompensa é muito bom. É bênção, precisa mesmo. Só que eu quero falar de algo que está acima da recompensa. Como herdeiro, quando você reconhece que Deus é o seu Pai, Ele é o seu Pai, você ganha o benefício, você assume a posição de herdeiro. Foi isso que o Senhor disse a Jeremias no capítulo 3. E acontece com muitas pessoas que perdem a mais formosa herança. Você sabe por que a gente recebe herança? Por que você recebe herança? Porque você merece? Você recebe herança porque você é filho. Você recebe herança não é porque você faz. Você recebe herança porque você é filho. E como filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Você é co-herdeiro com Cristo. Jeremias 3,19 diz o seguinte: mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejada, a mais formosa herança das nações? Respondi: Pai, me chamarás. Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Sabe o que precisa acontecer? Deus, Ele é o seu Pai. Teve um dia que eu estava brincando com um amigo meu. A gente estava num culto e descuido, assim, por não considerar, eu poderia ter considerado, não tem nada de errado nisso. Eu fui para o culto lá nessa igreja, eu fui para esse culto, eu estava de jeans, camisa gola polo, estava tranquilo, uns 2, 3 jovens. E aí eu cheguei lá, os irmãos me reconheceram, e falaram assim: ô pastor, vem aqui para a plataforma. Eu falei assim: não, tá bom, não, vem aqui. Eu costumo dos irmãos de respeito. Aí eu fui, constrangido. Aí cheguei lá, tem um que estava assim, os irmãos estão tudo assim, então, né, terno, fada, né? E eu estava lá, né? Aí o rapaz, o conjunto da juventude foi cantar e cantou o jeito, né? Você percebeu que não tem ninguém em cima, né? É para todo mundo estar no foco. E aí ele virou, eu estou aproximando e falou assim: meu filho, o que está aí acontecendo com você? Como é que você me aparece aqui? Como é que você vem diante do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso?
Você vem desse jeito. Eu olhei assim, fiquei assim. Eu falei assim, não. Se você for diante de um juiz, como é que você vai? Se você for diante do presidente da república, como é que você vai? Tem tudo um protocolo. Aí na hora eu olhei para ele e falei assim, aí eu falei, não, meu querido, deixa eu te falar, você tem razão. Deus, ele é tudo isso que você falou mesmo. Mas acima disso tudo, Ele é o meu Pai. E não é a roupa que vai fazer diferente. Ele é o meu Pai. Sabe por que eu estou te dando esse exemplo? Bobo desse jeito? Para mostrar para você que nas pequenas coisas a gente perde a posição e a herança. Não é o que você faz, é você conhecer a presente verdade e viver a partir dela. E qual que é a presente verdade? É a nova aliança. Somos salvos pela graça, estamos debaixo do favor de Deus. Deus já te abençoou com todas as bênçãos das regiões celestiais. E Ele é o seu Pai. E Ele está desesperado para te abençoar. Agora você crê nisso? Você entendeu? Você entendeu? Atos capítulo 20. Atendei vós por todo. Atendei vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E dentre vós, e que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, presta atenção, portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, dia e noite, não cansei de admoestar, de ensinar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos e a palavra da sua graça, a palavra da sua graça tem o poder para vos edificar e fazer o quê? E dar a herança entre todos os que são santificados. Sabe o que você precisa? Querido, olha para a palavra. Lá fora vai ter 1 bilhão de gente dizendo que você tem que fazer, que você tem que fazer, que você tem que fazer para você ser santo, para você receber a bênção de Deus, para você fazer isso, aquilo, aquilo outro. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele já fez. Você precisa crer. Crer na palavra da graça, no Evangelho da graça, que você é amado por Deus, porque é isso que vai te capacitar. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o favor de Deus seja multiplicado sobre a sua vida. Nós não podemos nos contentar tão somente com o favor. Não precisamos nos contentar apenas com o que temos provado. Há muito mais favor de Deus à sua disposição. Você precisa conhecer a Deus, conhecer o seu Pai, chamar Ele, trazer Ele para a realidade da sua vida. Eu quero orar por você nessa noite, por você que nessa noite entendeu que não é o que você faz, é o que o Senhor já fez. Que você não está simplesmente atrás de recompensas, mas você nessa noite vai assumir o seu papel de herdeiro, de filho, e vai poder dizer: ah, Pai, o Senhor é um bom Pai. Sabe? Ora ao Pai nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos e que você ore ao Pai, e que você agradeça ao Senhor, porque Ele te colocou nessa posição de filho.
Amém. Ora ao Senhor. Os irmãos estavam ministrando essa canção. Após parte dessa canção, nós vamos orar. Quero te dar essa oportunidade para você agradecer ao Senhor. E muito mais do que isso, você pode começar a desfrutar agora desse favor. Pela condenação, porque vocês acharam que Deus não podia fazer na sua vida por causa dos seus pecados, por causa dos seus defeitos. Você se sentia distanciado por causa da acusação do inimigo sobre a sua vida. Mas hoje, nessa noite, o Senhor se volta para você para dizer que Ele é o seu Pai. O Pai, quando viu o Filho, preste atenção, se você nessa noite, você está aqui e você estava se sentindo aprisionado pela acusação do inimigo, a acusação das pessoas, eu quero te dizer que o seu Pai, Ele anseia pelo teu retorno. Lembra do filho pródigo? Quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do Pai. E é onde você está. O Pai está aqui. E quando ele caminhou
graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor, do seu Pai e de Jesus Cristo, o seu Salvador. Que você desfrute daquilo que o Senhor tem para você, que as acusações não ocupem mais espaço na sua mente, porque você é justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Tudo já foi feito. A palavra de Deus para a sua vida é apenas uma: tetelestai, está consumado, está consumado. A bênção de Deus é liberada sobre a sua vida. Desfrute em nome de Jesus. Pegue a sua mão comigo. Que o amor de Deus